Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez à continuação dos nossos estudos em escatologia. Nós vamos começar a falar hoje sobre a Gog e Magog. Não sei se vocês já ouviram falar desses nomes, mas olha só, onde nós estamos situados aí no fim dos tempos, em relação à continuidade, em relação à seção ali dos tempos. Nós já observamos a linha do tempo lá no início dos nossos estudos. Falamos sobre o arrebatamento. Depois do arrebatamento vem a tribulação, os 7 anos. Enquanto nos 7 anos aqui na terra está acontecendo a tribulação, a igreja estará lá no céu recebendo assim os seus galardões. Depois, no final da tribulação, nós temos a guerra do Armagedon, que também já estudamos sobre essa guerra, onde Jesus Cristo virá pessoalmente a esse mundo, juntamente com os seus santos, juntamente com a igreja, e estará exterminando ali o exército do anticristo, enviando o anticristo e o falso profeta para o lago de fogo. Depois, o que vai acontecer? Vai ser inaugurado o milênio, a dispensação do milênio, certo? E no milênio entrarão somente pessoas salvas, pessoas que realmente estavam ali buscando e procurando a Deus na época da tribulação. Durante o período do milênio, Satanás vai estar preso. Então, Cristo vai estar reinando, como nós já estudamos, regendo ali as nações com cetro de ferro, e vimos todas as bênçãos que vai acontecer no milênio. Agora, irmãos, o que vai acontecer? No final do milênio, Satanás ele vai ser solto. Ele vai ser solto e ainda vai conseguir seduzir as nações para que se levantem contra o senhorio de Jesus Cristo. E ele vai seduzir essas nações, e a Bíblia chama o número dessas nações como se fosse areia do mar. Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 10, nos ensina isso, que diz assim: Quando, porém, se completarem os 1000 anos, que é o milênio, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar, ou seja, é muita gente ainda. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. É interessante, né, que o texto nos informa justamente o pensamento contrário daquilo que é chamado de aniquilacionismo, onde as pessoas dizem que o inferno, Satanás e os anjos deixarão de existir, porque Deus não é assim tão ruim para deixar sofrendo para todo sempre. Mas a Bíblia está dizendo que eles vão sofrer para todo sempre. Muito bem. Voltando então aqui ao nosso estudo. Gog e Magog, irmão, na Bíblia, Gog e Magog representam os inimigos do povo de Deus. No fim dos tempos, esses inimigos, eles vão se reunir ali justamente para lutar contra o povo de Deus. Quando a gente procura estudar um pouco sobre esses nomes, a gente vai observar que eles são nomes enigmáticos, Gog e Magog. Existem muitas especulações, segundo alguns, Gog pode até se referir a Alexandre o Grande. Nós vamos observar que esse nome Gog aparece como descendente de Jefé no Antigo Testamento, descendente de Noé, assim como também aparece como descendente da tribo de Ruben, tá? Mas vamos ficar aqui com uma ideia geral. A ideia de que na Bíblia Gog e Magog representam ali os inimigos do povo de Deus, tá bom? E o que vai acontecer? No fim dos tempos, esses inimigos, eles vão se reunir para lutar contra o povo de Deus, tentando destruir o povo de Deus justamente lá no milênio, tá, irmãos? Quando a gente observa também esses nomes aí, Gog e Magog, nós vamos observar lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Ezequiel,
falando ali também, fazendo uma referência ao livro de Apocalipse, tá? Tanto em Ezequiel quanto em Apocalipse, nessas duas profecias, Gog e Magog lideram um exército que ataca Israel no fim dos tempos, tá bom? A ideia é que Gog seja uma pessoa, agora, será que vai ser alguém ali, realmente um ser humano, ou vai ser um espírito, né? Um demônio que vai estar ali na frente de todo? Independente do que seja, a ideia é de que eles são inimigos do povo de Deus. Ok, irmãos, então, dando continuidade, observem aí o que vai acontecer após o milênio. Primeiro, no versículo 7 de Apocalipse, diz que Satanás vai ser solto da sua prisão, tá bom? Vai passar 1000 anos preso, e no versículo 8 diz que ele vai sair para enganar as nações. É interessante, irmãos, que essa palavra grega aqui, traduzida como nações, é etnos, de onde nós tiramos a palavra etnia ou raça, tá? Então nós devemos observar que são nações ali no plural. Satanás não vai seduzir só uma parte do globo, só uma parte da humanidade, ele vai sair seduzindo as nações, tá bom? Então, essas nações, elas vão ser seduzidas por Satanás com falsas promessas. As nações vão seguir Satanás para sitiarem ali Jerusalém, cercarem Jerusalém. Então observe, irmãos, que Satanás ele é muito astuto. Assim como ele seduziu muitos, né, incontáveis anjos para segui-lo ali naquela rebelião antes da criação, agora dessa vez ele vai seguir, ele vai seduzir pessoas, certo? Tratando-se então de uma rebelião humana. Agora, irmãos, o que realmente mais chama a atenção é que apesar do governo de Jesus Cristo ser um governo completamente justo, um governo completamente perfeito ali naqueles 1000 anos, muitos homens que estarão habitando ali no milênio, por serem descendentes daqueles que vieram lá da tribulação, eles ainda manterão seus corpos físicos, porque eles vão se reproduzir. E uma vez que eles irão se reproduzir, os seus corpos ainda estarão sujeitos a uma natureza pecaminosa, ainda estarão debaixo, né, da natureza da carne ali, tá, irmãos? E por aí a gente então observa, hoje em dia é muito ensinado nas igrejas o seguinte: quem são os nossos inimigos? A gente fala, Satanás, o mundo e a carne. Só que vai acontecer o seguinte: lá no milênio, Satanás vai estar preso, o mundo não vai ser esse mundo como nós conhecemos, porque será um mundo transformado e regido ali pelo Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então só vai restar a carne para tentar ali o homem. É justamente essa carne que vai fazer com que ele esteja realmente ali se voltando contra o Senhor Jesus Cristo. Então, observe, irmão, diferente do que a sociologia, né, procura ensinar, o homem ele não é produto do meio. O homem ele não é resultado do ambiente em que ele vive. Encontramos isso no próprio Jardim do Éden, onde Adão e Eva foram criados de forma perfeita, num ambiente perfeito, mas escolheram o mal. Aqui também, no milênio, Jesus vai estar reinando. O mundo vai ser um mundo perfeito, mas ainda há pessoas, ainda haverão pessoas que escolherão ali o mal, certo? Então, irmãos, tudo isso mostra como é corrupto o coração ali do homem. A questão é que a gente fica a pensar, né? Como é que vão poder os homens, naquele período, ser tão cegos, podendo rejeitar o governo de Deus? Mais uma vez, reforçando o coração do homem é corrupto, né? Jeremias, capítulo 17 e versículo 9, nos ensina isso, que o coração é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Tá, irmãos? Então, nós observamos que o homem naquela ocasião ainda estará entregue ali aos seus próprios pensamentos, seu próprio coração. Tá certo? Mas, voltando ali, durante aqueles 1000 anos, os governos e os homens, eles vão ter oportunidade de ver Jesus Cristo, de ver as suas obras, mas ainda teimarão ainda se rebelando contra o Senhor. Vai ser ainda um pecado terrível, coletivo ali. Muitas nações, como nós observamos, sendo induzidas ali
pelo sedutor que é Satanás, tá, irmãos? Os 7 anos ali na tribulação, quando o mundo esteve sob o governo do anticristo, não vai convencer os homens ali sobre a inutilidade de estar longe de Deus. Os homens não vão se importar com isso, estarão cegos. Agora, é claro, irmãos, nem todos os homens vão ser seduzidos naquela ocasião, mas no auge, no ponto principal da rebelião contra o Senhor Deus, o que que vai acontecer? O versículo 9 nos diz: marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos. E a cidade amada, Jerusalém, vai estar cercada ali pelos inimigos. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. Ou seja, a batalha, a gente fala batalha porque houve, né, ali, de certa forma, uma organização que se levantou contra. Mas, fogo do céu, Deus, através do seu milagre, do seu poder, derrota então os seus inimigos. E, finalizando, Satanás, no versículo 10, o diabo que os tinha enganado, ali no versículo 8, tá? O que que acontece com ele? Foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, que foram lançados lá no final da tribulação, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Então, irmãos, o fim do milênio vai também marcar o fim de todas as dispensações terrestres e vai ali resultar no último juízo, que é o juízo do grande trono branco, que é o que nós vamos estudar então na nossa próxima aula, ok? Esse julgamento aí do grande trono branco. Então, observe, irmãos, Satanás, ele ainda executará a sua última jogada, a sua última cartada, justamente lá no final do milênio. É como se ele pensasse assim: eu vou, mas eu não vou sozinho, não. Eu vou levar o maior número que eu puder. E é isso que vai acontecer. Assim como ele seduz as pessoas, as nações hoje, naquela ocasião ele também vai seduzir as nações para se levantarem contra o reino de Jesus Cristo. Então, isso tudo mostra a sua astúcia, isso mostra como ele verdadeiramente odeia a humanidade e quer afastar de uma vez por todas o homem de Deus. Tá certo, meus irmãos? Que realmente nós possamos entender, então, um pouquinho aí dessa batalha, né? A questão do seu nome, onde ela vai estar situada na história da escatologia, na linha do tempo, e entendendo, então, ali como Satanás vai agir para poder realmente levar as pessoas para o inferno, ok? Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês, possamos estar cada dia nos dedicando à leitura da Sua palavra, e estudando, meditando realmente para podermos não somente reter o conhecimento, mas procurarmos ser sábios na aplicação da mesma. Que Deus abençoe a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Não esqueçam de curtir aí no YouTube, não esqueçam de compartilhar. Não esqueçam de se inscrever também aí no canal, tá, irmão? Para que mais pessoas tenham acesso aí aos ensinamentos da palavra do Senhor. Que Deus esteja na frente de cada igreja, cada irmão, cada família e estejamos assim sempre crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Abraços e até o próximo vídeo.